Yuri, finalmente. Hoje é o dia que a Cheguei. gente vai conversar com o Yurinho. Yurinho do The Marketing Hub. Como é que chama o Rubinho, né? Era o Rubinho É que o era Rubinho, velho. o Rubinho, Rubinho. Rubinho, Rubinho virou o nome da comunidade, né? Os Rubinhos, mas o Rubinho mesmo, o bonequinho, ele tá meio aposentado, assim, ele deu uma... Tá, já ensinou muito, já passou em muito post, tá na hora dele dar aquela relaxada, né? Então, Tá aí no sobrou pra mim. sabático aí, né? Exato, eu tava no sabático enquanto ele tava fazendo as coisas, e agora a gente mudou o processo, ele que tá lá, tranquilão. Pô, cara, e pra quem não sabe, pra quem não conhece o Yuri, foi o Yuri que começou com essa brincadeira de chamar de Nagolinho, cara. Você sabia disso? Eu sabia, eu tenho orgulho de Você ser sabe o disso, né? primeiro. Eu lembro disso, eu lembro que até que no começo, né, quando faz tempo, hein, agora a gente vai entregar a idade de quando a gente se conheceu, né, mas quando estava começando, né, a comunidade e tal, eu lembro que a gente fez uma apresentação, eu fiz uma apresentação de marketing para multipotenciais, Isso. uma parada assim, e aí Aham. tinha, né, o Rubinho e tinha o Nagolinho. E aí você O comentou, Nagolinho. acho que isso lá, que eu tinha sido a primeira pessoa que tinha chamado de Nagolinho, alguma parada assim. É, foi numa conversa que a gente teve uma vez. Você chegou pra conversar comigo, você estava criando o Rubinho, e aí a gente estava conversando sobre o Rubinho, na construção do Rubinho. Daí você sempre me chamava de Nagolinho. Aí ficou. Eu achava legal, as pessoas começaram a achar que Nagol era um sobrenome pra mim, e falei, vou aceitar, né, cara? E eu precisava de um nome pros Nagoliters, né? E aí virou Justo. Nagolinho. Mas é muito engraçado, cara, porque eu tenho essa mania, tipo, até tava numa reunião mais cedo hoje, e eu tava falando exatamente sobre isso, assim. Eu chamo a pessoa pelo nome na primeira vez que eu conheço ela, e se bobear mais uma vez. Dali pra frente, aí eu não consigo mais. Vai pra algum lugar, sabe? Tipo, ou eu chamo, sabe? Ah, Renato. Ah, eu vou chamar de Rê. Ah, Fabiana, vou chamar de Fabi. Não sei. Eu sempre vou achar um lugar que seja mais fácil. E como a gente Uhum. conhece como Nagol, né? Pra Aham. mim foi automático, né? O Nagolinho. Nagolinho, pronto. É Muito, muito verdade. mais fácil. Até porque naquela época, né? A gente tava num grupinho ali que tinha muito Lucas, né? Então era É muito mais verdade. fácil eu te chamar de Nagolinho do que É, qualquer outra coisa. isso é verdade. Inclusive, eu tenho tanto apelido, cara, que eu sei de onde é a pessoa de acordo com o apelido que ela me chama. Então, Tipo, dá um exemplo. vou dar um exemplo. Bom, se me chamarem de Góis, eu sei que é ou da escola, ou da faculdade, ou do tiro de guerra. Porque só me chama pelo sobrenome quem estudou comigo, basicamente. Se Tá, me chamar justo. De Ibramovic, eu sei que é do Aham. futebol, não tem outro lugar. Justo. Se me chamar de Jeromel, eu sei que é do futebol de Porto Alegre, porque lá era um Eu já zagueiro ia que falar. parecia comigo. É. Então tem assim, se é na gol, já sei que é do projeto. É quase que você tem tipo uma determinação geográfica quase por, Eu tenho um por traqueamento, apelido. eu tenho um traqueamento de apelidos, É basicamente. É tipo aqueles links apelidos traqueáveis. geolocalizados, geolocalização de apelidos. Justo, é um ótimo ponto. Você vê que a Exatamente. tecnologia já chegou no método Nagol aqui, ele já faz um traqueamento. Na forma mais inca de todas, né? Mas Exato. funciona. Yuri, Maravilhoso. pra quem não te conhece, quem que é o Yuri, cara? O que que o Yuri já fez? O que que o Yuri é hoje? O que ele faz? Cara, o Yuri é muita coisa, na real, mas acho que começando do começo, hoje o Yuri é o eixo central do The Marketing Hub, né? O ponto central do The Marketing Hub. Já não sou mais sozinho nesse rolê, mas ainda sou o ponto central ali, que é o perfil, né? Que surgiu com o perfil, mas hoje tem tanto um braço educacional e tem um braço consultivo também, sempre voltado para marketing. Então, talvez Yuri, profissionalmente, hoje está nesse lugar, mas eu venho trabalhando com marketing há muito tempo, né, Nagol? Acho que a gente já bateu um pouquinho desse papo, mas assim, eu já tô um pouquinho mais velho, né? Vou fazer 34 daqui. É uma Eu bagagem, sei, né? estamos gravando isso, né? Não sei se você conta todos esses detalhes, estamos gravando isso em setembro, então em 6 dias é meu aniversário. Dia 19 de setembro é meu aniversário. Uh, Faço meus 34 anos.
Mas eu trabalho com marketing meio que desde a faculdade, né? Eu me formei em 2009, então já faz um bom tempo aí. E em 2009 foi quando eu comecei a estagiar numa agência de publicidade, a finada agência Clique, na época era talvez a única ou a maior agência de digital, né, do Brasil, quando ainda era tudo mato. E aí ainda era banner, tinha MSN, Terra, IG, era outra parada. Orkut, era uma outra coisa. E de lá para cá sempre trabalhei com isso, né? Fui pro lado de marcas, passei por um monte de marca de tecnologia. E em 2019 decidi tirar, a gente tava brincando de sabático, né? Mas decidi tirar meio que o ano sabático. Virou, não foi muito bem um ano, assim, né? Não tinha uma pretensão de um ano sabático, mas decidi, eu e a Fabi, que é minha esposa, e hoje parte do Hub também, a gente mudou de país e foi viver uma outra experiência, né? Como um todo. Foi daí que surgiu o Hub. Mas estamos de volta. Estamos no Brasil novamente desde novembro do ano passado. Já vai fazer um ano. Tá tudo muito rápido, cara. Tudo muito rápido. E basicamente esse é o Yuri, cara. O Yuri trabalha com marketing, chama as pessoas com apelido a partir do segundo contato. Gosto de músicas estranhas. Tipo, tudo que Tipo, você fala assim. Tipo, eu sou muito fã do Wesley Safadão. Wesley Safadão, pra mim, é o grande cara da música. Tipo, sabe quando a pessoa me olha, né, com essa carinha aqui? Fala assim, esse cara deve nunca. gostar de. O cara morou na Exato. Itália. Mas Aí fala Safadão, que assim, jeito? não, vai gostar só de umas músicas mais assim, ou sei lá, coisas mais. Sabe aquele cara mais chatinho com música? Não, eu sou bem bagaceiro, assim. Eu gosto Uhum. disso, gosto de futebol, então entendo o seu apelido Ibrahimovic. Não entendo muito Jeromel, mas entendo o Ah, Ibrahimovic. com o cabelo eu te mostro, você vai ver. Com cabelo pode ser. E acho Antigamente que é fazia isso, sentido. cara. Mas eu acho que esse é um resumão do Yuri, né? E vivo minha vida em função da família e do Oliver, né? No final do dia, Pô, que o é o meu Oliver é o cachorrinho cachorro. mais fofo de todos, cara. Coisa mais É linda. o, é o cachorro mais de boa da face da Terra. Isso eu tenho Sério? certeza. Ele é Ele tem muito de tudo pra boa. ser um capetinha, velho. Cara, ele é muito de boa. Ele fica o dia inteiro de boa, ele não late, Nossa. fica deitadão. Às vezes você quer, chega 10h30, a gente tá vendo TV, ele levanta, 10h30, ele olha pra gente, ele tipo, ó, deu minha hora, falou, galera, vou dormir, a gente vai pro quarto, dorme. Ele é um cara de boa. Que legal, cara. Você tava falando de criar apelidos, né? E eu falei que eu tenho vários apelidos, mas esqueci de dizer também que eu adoro criar apelidos também, mas normalmente eu crio internamente pra eu conseguir lembrar o nome da pessoa. Porque eu tenho uma falha de memória muito grande em relação a nomes. Então, às vezes, eu tento criar uma musiquinha, alguma coisinha que faça eu lembrar o nome da pessoa. Vou dar um exemplo. A, a mulher do meu tio se chama Yara. E eu Tá? nunca sei o nome dela. Só que quando eu chego na casa dela, eu sempre lembro daquele pagodinho. Inara, Inara, E aí Inara, você junta. Inara. Cara, Justo. eu só. Se não fosse o pagode, eu nunca ia lembrar o nome dela. E eu adoro ela, sempre vejo ela, sempre esqueço o nome dela, mas o pagodinho entra logo no disquete, assim, ó. Aí eu já. Sim. Daí eu já lembro o nome Esse é dela. um bom ponto, cara. Mas música ajuda a gente, né? Como um todo, assim. Eu gosto. Estava brincando de música, né? Dei um exemplo de coisas que eu gosto, mas eu tenho a mania de transformar absolutamente tudo em música, porque quando eu era mais novo, eu já fiz aula, ainda toco, né? Mas eu toco violão, eu toco bateria, então meu software é muito musical, assim, sabe? Então toda palavra que chega eu acabo transformando numa música na minha cabeça. Às vezes estou eu e Fabi aqui, escuto uma coisa na televisão, a gente transforma em música. Então é bem. Música sempre ajuda, cara. Ajuda, cara. Nossa, eu também não vivo sem. E eu sou. Eu dei risada do Wesley Safadão, porque sabe qual banda que eu gostava muito de ouvir antes? Qual? Era o Tradição. Você lembra do Tradição? Uma Que tradição o. é do Michel Teló. Do Michel Teló, antes do Michel Teló virar Michel Teló. Que tinha um Tradição é cara que bom parecia o mesmo. Slash, assim, que tocava. Tradição. Cara, Eu gosto de eu, ado- música bem regional, assim, acho massa. eu adorava ver o DVD, porque, nossa, era um espetáculo, assim, de assistir o show dele. Eu gosto. Muito bom. Descobrimos aqui que Nagon era fã de tradição. É, cara, é isso aí.
Eu acho que não surpreende ninguém aqui que tá ouvindo, porque já eu Um sou total de zero meio pessoas. é, um total de 0 pessoas, porque eu sou bem maluco em relação a quase tudo, assim, né. Ô Yuri, e fora do marketing, assim, o que você mais curte fazer? Cara, eu sou um cara meio sem hobby, assim. Eu já me julguei muito por isso, assim. Não tem muitos hobbies, assim. Sabe, tipo, quando a galera fala assim, nossa, o que que você. Você entra na casa de alguém, daí a pessoa, sei lá, tem um bagulho, sei lá, tem na parede, tem um. Como é que chama? O quadrinho do, sei lá, do Friends, ou tem não sei o que lá, que é um quadro que tem uma frase de um filme. Tipo, eu Eu nunca também, fiz cara. isso assim. Tipo, Eu também. eu tenho aqui atrás uns Game of Thrones aqui, que é uma parada que eu gosto, mas assim, eu não comprei, eu ganhei e tá aí, tá ligado? É uma coisa que, Uhum. beleza, faz parte daqui muito por isso. Mas eu gosto, acho que tem duas coisas assim que eu curto fazer, não tenho oportunidade de fazer sempre, né? Mas eu gosto de esporte em geral, então eu gosto bastante de Você tentar. pratica? Então, muito pouco, porque aí eu vou fazer um parênteses no nosso papo, né? Mas eu tô numa cidade nova, né? Eu tô aqui em Uhum. Blumenau, onde eu conheço pouca gente ainda, então eu não consegui construir ainda, sei lá, grupos para praticar ou Perfeito. entrar nisso. Principalmente porque o que eu mais gosto de jogar futebol, no geral, então eu não consigo praticar muito, apesar de me exercitar, isso sim, mas eu não consigo praticar muito esportes. E gosto de música, né? Então, inclusive, depois de muito tempo, eu comprei um violão, assim, faz 2 semanas. Então, é uma coisa que eu tenho voltado a colocar na minha rotina, assim. Mas eu acho que são essas duas coisas, cara, assim, que eu falo assim, nossa, para eu relaxar, o que que eu faço seriam essas duas coisas, mas no final acaba ficando muito com família, sair da volta, passear, Uhum. assim, coisas nesse sentido eu gosto bastante de fazer, mas falar assim, hobby, talvez sejam esses dois, mas que não é uma coisa que é tão forte assim, sabe? Tipo, Não está, violão, né? não, Uma empresa de não tá. adaptação também, né? Exato, mas, por exemplo, violão. Eu tinha violão na Itália, né? Eu comprei lá, tocava mais. Mas, assim, voltando para o Brasil em outubro. De outubro até hoje não, até 2 semanas atrás, eu não tinha tocado, assim, em um violão. Então, assim, não é um negócio que fala assim, nossa, preciso disso para conseguir fazer XYZ. Não, mas acho que é uma das coisas que eu gosto de fazer, assim. Acho que talvez sejam duas coisas que eu gosto de fazer fora do mundo corporativo, né? Um Cara, profissional, o né? futebol ele é muito bom pra criar amizades, assim, né? Ao mesmo tempo que é difícil, porque pra começar você precisa de muita É gente. Não isso. é um esporte que você põe uma roupa e vai, né? Porém, É, assim, eu, eu sempre fui conhecido na minha família como uma pessoa que tem muitos amigos, tipo, muitos. Conhece muita gente, sempre conhece todo mundo, onde sai conhece alguém. E quando eu fui pra Porto Alegre, que eu morei 7 anos lá, sei lá, num tempo de 1 ano, assim, eu já tinha uns 5 grupos de futebol e já conseguia, tipo, chamar uns amigos de um grupo pra jogar no outro, porque pra eles não sim, ficarem sem futebol. Eu já meio que fazia o meio de campo entre grupos de futebol, porque isso é a minha maior habilidade, é assim, eu tenho 50 grupos de futebol e eu vou colocando um no outro, assim, né? maravilhoso. E Você é o eu grande conheço muita jogador, né? gente por Fazendo a causa disso. panela. É, cara, eu sou meio de campo até nisso, até no WhatsApp. E é legal o quanto de amizade que eu faço por causa do futebol, cara. Como o esporte é bom nesse sentido, Sim. assim. Mas eu acho que tem uma diferença, eu não lembro, assim, depois você vai poder me corrigir, né? Mas acho que quando você foi pro sul, você foi trabalhando? Não lembro. Eu fui pra estudar, Você, pra você fazer publicidade, né? E começar do zero. Comecei do zero lá. Então, mas aí o ponto é que eu acho que essa é a minha grande dificuldade hoje. Eu já tenho alguns amigos aqui, a gente já está começando a tentar achar outros para montar, né, o grupo em si, mas isso aconteceu, por exemplo, quando a gente foi também para a Itália, né? A gente não falou muito sobre isso, mas quando a gente foi para lá e também quando a gente veio para cá, quando você não tem esse meio de campo, é mais complexo, né? Então, por exemplo, quando você chega aqui para estudar,
Cara, tu Você entra tem na sua uma sala galera ali. de aula, você pelo menos tem 20 pessoas que você tem um contato inicial. Não que você vai virar Perfeito. amigo de todo mundo, não que você vai gostar de todo mundo, não. Mas você começa, né? Você começa a fazer os primeiros contatos que vai se ramificando. Você vira amigo de um, que daí tem outros dois amigos, que vira amigo de... E aquela coisa vai. Mesma coisa com o trabalho, né? Quando você vai, sei lá, você muda de cidade para trabalhar, você Em loco, minimamente né? tem seus amigos do trabalho. Exatamente, você tem seus amigos do trabalho, tá ligado? Então, a maior dificuldade nossa é que a gente vai para um lugar onde a gente não vai necessariamente estudar nem trabalhar. A gente vai trabalho remoto, né? Uhum. Então você tem mais dificuldade para conseguir quebrar essa primeira barreira, né? Eu até tentei buscar tipo aplicativos, né? Tem aquele, não sei se é Apito, sei lá, tem uns aplicativos que você Aham. busca, né? Tipo jogos na região, mas aqui não tinha nenhum, assim, então não consegui Aham. achar. Daí agora a gente está tentando colocar. E aí, voltando lá pro Oliver, né? Que a gente falou do cachorrinho de boa, ele que vira a nossa ponte. Então, assim, a gente Perfeito. leva ele nos lugares para soltar ele, né? Umas áreas de cachorro. E daí a gente conhece outros tutores de cachorro que também levam seus cachorros lá, que a gente se encontra com frequência e Ah, começa a legal. criar, construir essa amizade, assim. Então, é um aspecto diferente. Você ficando mais velho, né, você não faz amigo no bar, você faz amigo assim, Ex- levando o cachorro para passear, levando o filho na escola, é esse tipo de amigo. Nossa, tem. Cara, mas o que você falou é muito real. Eu até falei sobre o Porto Alegre, não foi nem no sentido comparativo, porque assim, agora que eu voltei para Londrina, que é a cidade que eu fui criado, e basicamente tem muitos amigos de infância, só que assim, 7 anos são muitos anos, né? Em Sim, 7 anos, cara, um você perde. casou, outro saiu, outro foi para outro lugar. O grupo já fez assim, né? Já se expandiu. E quando eu voltei para cá, eu tô aqui há um ano e meio, eu acho. Muito difícil fazer amizade, cara. Muito difícil, Ah, porque eu tô trabalhando remoto, aí vamos usar o mal do trabalho remoto, né? Você fica sozinho até demais, assim, né? Não tem contato com a empresa, né? Que, pô, na empresa você brincava com todo mundo, tinha conversa de corredor, tinha todas essas coisas. E sim. hoje não tenho isso, né? Hoje eu tô focado no meu trabalho fica em Florianópolis, e eu trabalho remoto aqui em Londrina. E, É, tipo assim, eu tenho futebol, que eu tenho os grupos, né? O futebol até consegui ir rápido, assim, porque eu ainda conhecia umas pessoas, mas muito difícil, cara, criar um vínculo, assim, tipo, de sair final de semana, tipo, vamos fazer um jantarzinho, vamos fazer um... Eu faço mais com a minha sim, família, porque eu tenho meus primos, algumas coisas assim, né? Mas sim, realmente é muito mais complicado, né? Quando a gente não tem essa ponte como uma faculdade, como uma empresa. Eu sim. tava, mês passado, eu tava já considerando pagar um coworking, porque eu fui umas 2 vezes e eu já conheci umas pessoas, sabe? Opa, parece Uhum, um campo interessante. Mas aí você fica sim. pensando, pô, eu tô trabalhando remoto para uma empresa de outra cidade, aí eu posso trabalhar em casa, mas daí eu vou pagar outro lugar para poder estar com pessoas aí. É a mesma ideia da academia, né? A gente trabalha tão sentado que a gente tem que ir para uma academia para andar, né? Porque a gente fica sentado o dia Tipo inteiro isso. hoje. Maravilhosa. A gente tem esse pensamento também, sabia? A gente já tem um coworking aqui perto de casa também, e a gente tem essa mesma ideia. Não de ir para lá todo dia, porque daí perde total sentido, né, de fato. Uhum. Mas a gente tem esse mesmo pensamento, assim, do tipo, de talvez uma vez por semana ir para um coworking, primeiro para oxigenar realmente, né? Tipo, Mudar acho que ambiente, né? você vive isso. A gente tem a possibilidade de ter um escritório em casa. Então, não é que eu tô no mesmo cômodo que eu como, que eu durmo. Então, ainda consigo fazer essa desconexão. Então, assim, passou por aquela porta é minha Fechou a casa, porta, mas aqui acabou, né? dentro é escritório, né? Então, a gente Perfeito. consegue ainda balancear desse jeito. Mas, cara, tem dia que, pô, é complexo, assim, que você fala, nossa, eu preciso sair daqui, né? E aí, acho que a ideia do um coworking tem esse aspecto e tem o aspecto de criar algumas conexões, né, de trabalho, dependendo principalmente do que você faz, né? No nosso caso, ajuda para a gente trazer possibilidade de negócio, né? Porque eu não Exato. trabalho para uma empresa, né? O Hub, Uhum. ele presta esse serviço, né? Ele presta consultoria, ele presta... a gente às vezes atua como a equipe de marketing do cliente, porque ele não tem essa equipe de marketing, a gente conecta braços para fazer algumas coisas, então
quando a gente vai para lá, a gente também abre essa possibilidade, que ali pode ter, sei lá, uma outra empresa que está trabalhando e a gente pode começar a trabalhar junto. Então, acho que tem esse pedaço assim, mas é maluco. É o lado positivo e o negativo. O positivo é que você pode estar em Londrina trabalhando numa empresa de Floripa, né? Uhum. Mas tem esse lado negativo, vamos dizer assim, né? E que eu acho que quando você começa a construir, cara, voltando para essa história de relações, né? Isso é o que a gente vive aqui, por exemplo. A gente, quando a gente se conecta com as pessoas, a gente conhece algumas pessoas já. Tipo, eu já consigo ter um contato ou outro. Mas às vezes você acaba entra muito aí na questão de afinidade, né? Porque quando você tá no trabalho, quando você tá, sei lá, na faculdade, no colégio, no final você ainda se relaciona com muita gente. Tipo, Uhum. não é que você fala assim, vamos montar um grupinho aqui que tem mais 2 pessoas e se fecha. Não, tem sempre muita gente. Tipo, porque não dá pra você, sei lá, numa sala de aula só falar com 2 pessoas. Você vai falar com Uhum. 5, com 10, né? Você pode ter mais proximidade com uma, mas quando fala assim, galerinha, vamos ali, sei lá, no bar, não vai só isso. Vai os Uhum. 10, né? E por aí vai. Então, acho que o que a gente começa a fazer, nesse ponto que você colocou, a gente tem, sei lá, um casal de amigos que é o casal mais próximo que a gente tem. Então, assim, com muita frequência, sai só a gente. Ou Uhum. aí começa a sair alguns amigos deles que se conectam com a gente, né? Mas você cria um grupo muito mais seleto, assim, é muito diferente você chegar num lugar. E eu sempre tive essa mesma fama de você, tá? A Fabi até hoje me fala. Eu conheço muita gente. Mas assim, eu conheço muita gente em São Paulo. Uhum. Em São Paulo, todo lugar que eu vou, você fala assim, um lugar é gigantesco, São Paulo, 20 milhões de habitantes. Eu vou achar alguém, mano. Você pode ter certeza que em qualquer lugar que você vai comigo, eu vou encontrar alguém. Tipo, Show. é muito doido. Mas. E isso acontece também de trabalho, assim, às vezes. Eu lembro na época que a Fabi, em 2019, antes da gente ir pra Itália, ela tava numa transição de carreira. Ela via, às vezes, uma vaga ou outra. Eu tenho uma amiga que trabalha lá. Minha amiga é recrutadora. Não, sempre foi meio que assim. Sempre tem Mas alguém. quando você sai, né, desse seu ambiente, é difícil você quebrar, porque você tem essas barreiras, né? Tipo, pô, é muito. Outra coisa que é diferente, que eu já tive conversa com algumas pessoas sobre isso. Se o cenário fosse, tô morando aqui sozinho, você ainda quebra algumas barreiras. Tipo, você vai pro bar, sei lá, você vai trocar ideia com uma pessoa. Você vai mais aberto, né? A conhecer as pessoas, né? Sei lá, você manda mensagem pra alguém, sei lá, quem é solteiro usa um Tinder da vida, você consegue quebrar um pouco essa barreira. Agora, quando sai aqui, sai eu e a Fabi, mano. Tipo, sai um casal, a gente vai pra um bar em casal, não é que a gente vai sair trocando ideia com pessoas aleatórias, que é uma Uhum. coisa que talvez eu faria sozinho, talvez ela faria sozinha, né? Então muda muito a perspectiva. Mas é engraçado pensar nisso. Doido, né, cara? E o que Para te você que veio aqui fez? pensando em ouvir falar sobre marketing, estamos falando só como fazer amizade em cidades estranhas. Como fazer amigos e influenciar pessoas? Exato. O Na áudio. era digital. E o que te fez não voltar para São Paulo quando você voltou da Itália? Cara, quando a gente foi para a Itália, né, tinha algumas questões obviamente, eu estava no momento repensando minha trajetória profissional. A Fabi, ela tem família na Itália, então a gente tinha alguns motivos de ir para lá. Mas uma das coisas que a gente queria realmente era a qualidade de vida. Que Perfeito. você já você morava aqui em Porto Alegre, lá no sul, Em Porto Alegre. que já é uma cidade grande, mas ela é muito pequena perto de São Paulo, do Ah, caos de sim, São Paulo, que eu quero dizer, né? sem dúvida. Então, quando Tem bairros calmos em Porto Alegre. então, não existe isso em São Paulo, né? Então, assim, quando você cresce, você nasce e vive nesse caos. Quando a gente saiu de lá e foi para uma outra realidade que era muito diferente, que é a realidade europeia, é muito difícil você voltar. No sentido de a gente sabia que a gente tinha conquistado alguma série de coisas que a gente não tinha como ter 100% no Brasil. Então tem um nível de segurança que você não tem um nível de, sei lá, qualidade da saúde pública que você não tem. Tem coisas que não dá para trazer, mas quando a gente decidiu voltar, a primeira coisa que a gente pensou tá,
como que a gente volta, mas não perde tudo que a gente tem aqui. E aí, um dos pontos chaves, né, era, de fato, qualidade de vida. Do tipo, pô, Uhum. eu não quero mais ir para uma cidade onde eu tenho que me preocupar de ir numa padaria, na padoca, a 400 metros da minha casa, e eu tenho que pensar se eu vou de carro ou se eu vou a pé, porque eu corro o risco de ser, sei lá, assaltado. Tipo, é uma coisa que não entrava mais na minha cabeça. Quando você vive dentro disso, é normal para você. Tipo, você nem se Uhum. liga o absurdo que é. Mas quando Ah, você vive outra realidade, você aí você começa a dá enxergar uns. isso. Ah, assim, o que aconteceu foi, fomos pra lá. A gente ficou, tipo, um mês e meio, assim, né, Golinho? Ainda com a Cabeça de São mesma, Paulo. mesma cabeça. Então, assim, passava gente do seu lado, você fica meio esperto. Sabe? Tipo, a galera gritando um pouco mais Celular alto. guardadinho na rua. É isso. Chegou um dado momento, eu vou dar esse exemplo. A gente chegou lá em junho de 2019. Daí, em desenho, na virada do ano, a gente foi pro centro da cidade. A gente foi de busão naquela época, mas a gente voltou. Daí teve lá a festa de final de ano, aquela parada toda, ainda não tinha pandemia. Foi tipo, Uhum. Foi a assim, última antes da pandemia. um mês antes, né? Porque foi bem na Itália. E a gente voltou, cara, 1 da manhã, a gente voltou a pé, 4 quilômetros, com o celular na mão. Então, assim, qual é a chance de fazer isso no Brasil? É nula. Não dá pra fazer isso, Muito né? baixa. É muito São Paulo é pequeno. nula. São Paulo é nula. São Paulo é De nula, fato. é negativa, tá ligado? Então, até quando a gente voltou, a gente falou, tá, não queremos ir pra São Paulo. A gente entende que o mundo dos negócios é muito mais forte em São Paulo, mas tem em todo lugar, tem em vários lugares, várias cidades, isso acontece. Mas a gente não quer viver essa vida de São Paulo. Tipo, o Fabi já foi assaltado ou tentaram levar carro, já sofreu assalto com arma na cabeça, ela, né? Uhum, Então, assim, uhum. não fazia sentido mais pra gente e a gente começou a buscar outras alternativas. A gente começou a sair da cidade, mas ainda dentro do estado. A gente começou a refletir. Cara, morar 1 hora de São Paulo é morar em São Paulo. Porque você vai ter que estar em. Sim, vai ter reunião, tem que estar Tem que ir lá. pra lá o tempo todo. Vai, vai ter aniversário, tem que estar lá. Almoço na família, tem que estar lá. É Então, aquele. Você acha que você saiu, mas você não saiu, né? Você exato. só E daí a dá mais gente. trabalho ainda no fim. Exato, cara. E aí a gente começou a descer. A gente falou, pô, vamos ver outros estados? A gente já acostumou a morar fora, né? Tipo, a gente já tá longe de todo mundo. É Uhum. normal já tá longe de todo mundo. E a gente começou a descer, daí a gente chegou. A gente, inclusive, acho que na nossa busca a gente viu Londrina, inclusive. Eu nem lembrava que você era daí, né? Grande cidade. E a gente achou Blumenau, né? Blumenau é uma cidade que tem uma influência europeia muito grande, mas muito mais alemã, obviamente. Uhum. Mas tem também um pouco de influência italiana. Então é uma cidade tranquila, do ponto de vista de, sei lá, tem 300 mil habitantes, não é uma cidade enorme, mas tem toda a Uhum. estrutura de uma cidade grande. Tem Sei. universidade, tem, sei lá, 3, 4 shoppings, tem mercado, tem empresas, né? Tipo, aqui é super forte em empresas de tecnologia. Então tem Uhum. várias empresas de tecnologia, de TI mesmo, de sistemas, que são aqui, que estão aqui, tipo, do lado de casa, tá ligado? Então, a gente viu no sentido de, é uma cidade que tem boa qualidade de vida. A gente inclusive usou um site chama numbeo.com, não sei se você conhece. Fica aqui a Númbio. dica. Eu acho que é Numbeo, que você De pode comparar comparar cidades? cidades. Eu conheço Então, mais uma brasileira que eu conheço. essa é uma global, assim. As pessoas dão lá as notas e tal para vários pontos, assim. Então, desde poluição até índice de segurança, tem bastante coisa lá. Legal. Te viu Eu isso, conheço a tipo, custo de vida. Já viu a de custo de custo de vida? vida? Não, É essa não. custodevida.com.br. É uma que Eu vou você olhar. vê custo de vida em todas as categorias. E aí eles têm uma base, tipo, Belo Horizonte é o ponto zero, e aí, tipo, é um nota 100, né? Se for 100, é o mesmo, comparando com Belo Horizonte, que deve ser quem criou, né? Entendi. E Sim. aí você vai lá, Londrina tá 98, quer dizer que é abaixo da média que eles criaram, assim. É bem legal. É de custo de vida só. Só de custo de vida daí, no caso. Ah, tá. Acho que essa é a diferença. Ali tem um pouco de custo de vida, mas mostra, tipo, índice de criminalidade. Mostra Que umas outras legal, paradas cara. lá. É bem No legal. mundo todo?
E é colaborativo, então as pessoas entram, dão as notas para suas respectivas cidades e ela vai colocando ali. Então a gente buscou isso na Agolino, qualidade de vida, né? Então um lugar que tivesse um pouco mais de qualidade de vida, mas que também tivesse estrutura, que tivesse um negócio, sei lá, um ambiente de negócios que fosse fértil para a gente também pensar em outras coisas, conversar com pessoas e ter possibilidades, assim. E aí chegamos aqui, Uhum. caímos em Blumenau e já estamos ansiosos porque mês que vem tem Oktoberfest. Então, Pois é, cara, eu quase confirmei minha presença aí. Eu até te falei, né, que tinha chance de eu ir, mas não aumentou. vamos. No fim a gente vai para outra cidade, mas é que a gente queria ir pra descansar, daí no fim, se a gente for, a gente não vai É, descansar. é o contrário, né? Mas demais. Mas, Mas foi por isso, cara, que não viemos para São Paulo. Não fomos para São Paulo. Não viemos não porque eu não estou em São Paulo nesse legal, momento. era uma pergunta que eu ia fazer. Justamente era o que fez vocês escolherem Blumenau? E por que Blumenau mesmo, assim, né? Especificamente. Eu não conheço Blumenau, é uma cidade que eu quero conhecer ainda. Fica o convite. Venha. Tem um quarto aqui, vocês já ficam em casa. Adorei. Adoro convite. Cara, que legal. E para quem não te conhece, né? Deve ter algumas pessoas que não te conhecem. Você poderia explicar assim o que faz o Hub hoje em questões práticas assim, que vocês já estão oferecendo duas áreas de serviço hoje em dia, né? Tanto a parte de, Sim, de consultoria quanto a parte de serviço de marketing mesmo, né? sim. Cara, o Hub, eu falo que o Hub ele tem duas verticais. Uma vertical, isso é muito papo de um marketeer, né? Mas desculpa, Dois gente, pilares, é como eu sei. valores. Não, são duas verticais, assim, tem uma vertical de educação e a Uhum, outra quando a gente trabalha, assim, vamos lá, pilar de vertical de educação, a gente ensina as pessoas a fazerem algumas coisas. uhum, Ponto. E essa vertical consultiva é quando a gente de fato atua, bota a mão na massa para ajudar empresas a atingirem alguns dos seus objetivos, né, resolver alguns problemas e tudo mais. Então o Hub hoje ele tem esses dois, esse desmembramento, né? Dentro do pilar de educação, a gente ficou parado durante bastante tempo, mas a gente retomou agora muito recentemente com um novo curso e vai vir mais coisa e vai vir umas ideias meio malucas um pouquinho mais para frente. Então a gente está dando uma reativada nesse processo como um todo. Porque, cara, a gente entrou, não sei se isso chegou para você também, nesse pensamento, mas eu acho que quando a gente começou a construir conteúdo aqui e tal, tava muito forte, né? Essa história de, pô, cria curso, vende seus cursos, né? Monetiza. E quando a gente falava de monetizar, a gente falava muito puramente em curso. Tipo, era muito uhum. raro você falar de outras possibilidades, né? Tipo, tirando, óbvio, AdSense, coisas mais padrão, assim, que, Que era que já pela vem das empresas. escalabilidade também, que foi muito inovador para a época, né? Cara, eu vou fazer Exato. uma coisa que eu vou trabalhar uma vez e vou vender, entre aspas, infinito, né? Exato. E vou fazer, né, o meu conhecimento trabalhar por mim. O que faz sentido. Tipo, Uhum, faz sentido. Mas a gente pegou esse momento que era muito forte. E nesse momento que era muito forte, todo mundo estava fazendo. Tipo, sei lá, todo mundo estava exatamente nesse momento, né? uhum. Todo mundo trazendo conteúdo, trazendo curso de A, de B, de C, aquele monte, aquele caos como um todo. A gente também tinha soltado um curso que era o Think, que já tinha um contexto Uhum. um pouco diferente, né? Tipo, todo mundo tava prometendo, sei lá, vou te ensinar a fazer, ganhar dinheiro, vou te ensinar, sei lá, construir alguma coisa, monetizar, e o Think era muito mais do tipo, a gente vai te mostrar os pensamentos do marketing para você conseguir entender o que está acontecendo, E aplicar né? onde E quiser. tipo, e fazer o seu rolê com autonomia, né? Que eu acho que sempre foi esse o grande ponto por trás do Hub, assim, era eu não quero que as pessoas dependam de mim para saber o que fazer. Tipo, eu Uhum. não quero. Tipo, quando eu, sei lá, mesmo quando eu vou fazer um conteúdo, eu não quero que ela espere o próximo. E ela fala, nossa, agora o que que eu faço? Não, eu quero, pô, que você entenda isso aqui e saia fazendo e aprenda, Começo, meio e sabe? fim, né? É isso, cara. Então, rolou esse pedaço e a gente deu uma pausa que a gente falou, calma,
não é só isso que a gente quer fazer, não é desse jeito que a gente pretende só fazer isso, então vamos dar uma descansada. A gente estava com outros projetos, a gente estava pensando em voltar para o Brasil, a gente estava, na verdade, no processo, né, de volta, então estava tudo muito complexo, assim, na vida. A gente falou, em vez de sair e deixar fazendo, para e vamos respirar, depois a gente retoma isso com outras ideias. Então, o próprio, um spoiler aqui, outubro acho que ainda vai ser spoiler. Mas, por exemplo, a gente está refazendo o Think. Então, a gente está Uhum. atualizando ele, fazendo no outro formato, com outro tipo de material e tal. Então, esse é um outro lado. E a vertical consultiva é que a gente começou a identificar o seguinte ponto. Um monte de gente que não necessariamente tenha interesse, paixão, tesão por marketing, estavam começando a tentar fazer curso, tentar se especializar para conseguir aplicar dentro da empresa dessa pessoa, né? E muita gente se perdia, tipo, a gente começou a ver, sei lá, tinha dentista que do nada queria virar especialista em marketing digital, porque começou a estudar do curso e alguém falou que dava mau dinheiro e a pessoa quer deixar de lado, né? Ou ela precisa deixar Profissão. de lado, ou ela precisa deixar de lado, tipo, eu tenho uma opção aqui, eu vou fazer um curso aqui que vai me tornar um dentista mais foda, ou eu vou fazer um aqui que vai me ensinar a vender melhor meus serviços. Ela tendencialmente ia para esse, de tipo, vender mais, Uhum. né? Então, a gente começou a ver que as pessoas estavam precisando de um apoio, assim, tá ligado? Tipo, pô, eu não quero necessariamente aprender, eu preciso, obviamente, saber o mínimo. No mundo de hoje, todo mundo precisa saber o mínimo, né, do que é marketing. Mas, às vezes, a pessoa, ela tem que fazer o negócio dela acontecer, né? E aí a Sim. gente construiu esse lado que é, tá, a gente faz pra você. Então, você chama a gente, mas a gente hoje trabalha por projeto, né? Não é uma agência. A gente trabalha por projeto. Uhum. Tipo, o pessoal chega e fala, Yuri, temos um problema. A gente precisa estruturar melhor, sei lá, nosso e-commerce, nossas redes sociais, meus produtos. Eu preciso de um planejamento para o ano que vem. A gente pega esse problema, esse objetivo, trabalha junto com a pessoa e entrega. E fala, Uhum. pessoa, está aqui o seu planejamento para o ano que vem, com tudo que a gente conversou, com tudo que a gente alinhou, com todos os passos. Vai, toma, é seu. Agora vai, né? Então a gente trabalha meio que de novo, por essa história de a gente gosta de deixar a pessoa com autonomia, assim, sabe? Tipo, eu não gosto pro hub de trabalhar como, sei lá, uma agência, que no final do dia eu vou entregar 5 posts pra pessoa, botar 2 contos no Empurrar bolso. ali pra ela. Cara, não é isso, entendeu? Então, a gente trabalha meio que nesse sentido. E aí, em alguns casos, a gente assume o marketing da empresa, em alguns casos pontuais, durante algum tempo. Então, sei lá, Uhum. principalmente empresas em fase inicial, startups e tal. Puta, eu tenho aqui, não tenho como, assim, não tem como contratar, não adianta você me entregar um planejamento que eu Vou não vou conseguir executar. executar, né? Preciso que vocês me ajudem a executar. E aí a gente ajuda. Mas, de novo, até determinado ponto, né? Tipo, a gente terminou aqui o projeto, tipo, pô, sei lá, deu 6 meses, a gente executou, tá rodando bem. Agora você precisa botar alguém aqui, entendeu? Tipo, não dá pra gente tocar isso aqui pra sempre. Então hoje é Uhum. meio que isso que a gente faz, assim, é quase que um marketing sob demanda, assim, né? Tipo, pô, preciso de uma Uhum. demanda, não sei como resolver. Hub, cola aqui e me ajuda a resolver isso daqui. É mais ou menos isso que são essas duas coisas que a gente faz. É um problem solver aí de marketing, É isso, basicamente. cara, a gente resolve treta. Assim, tem uma treta, Até a porque gente entra pra Yuri resolver. tem uma pequena experiência com isso, vamos dizer. Resolver treta? Pô, uma pessoa que trabalhou. Eu vou dar o exemplo, né? Que você trabalhou bastante tempo na Asus, né? E eu Sim. trabalhei, Foi eu trabalhei em algumas empresas grandes também. Se tem uma coisa que a gente aprende é resolver treta rápido, né? Cara, eu acho que esse é um dos grandes, sei lá, um dos grandes skills, assim, características que a gente precisa ter. Porque cada vez o mundo é mais rápido, cada vez a treta aparece mais rápido e você precisa agir mais rápido para resolver, sabe? Então, eu acho Uhum. que foi sim, tipo, essas empresas trazem para você essa necessidade de resolver essas tretas muito rápido, porque a pressão é muito grande, né? Então, Uhum. quando você lidera o marketing de uma grande marca, etc.,
a pressão é imensa em você. Então, quando acontece alguma coisa, você tem que tomar uma decisão muito rápida, né? Me ajudou, assim, do tipo, hoje eu consigo. Até estava num projeto recente, recente, e estava conversando com a pessoa, assim, depois que o projeto terminou, pedindo feedback, né? Entendendo como é que foi o processo para melhorar, né? Como um todo. E foi Uhum. uma das coisas que ela falou, do tipo, é impressionante como você é rápido em entender as coisas e trazer solução e ver lá pra frente. Mas é uma coisa que você treina, né? Tipo, não é porque eu sou um super-homem. É uma parada Você que eu fez tive que isso fazer várias durante vezes. anos, sabe? O tempo todo fazendo isso. Então, hoje é muito mais fácil pra mim, quando vem um problema, vou imaginar que eu tenho aqui no meu software já várias soluções que eu usei para outras coisas e que eu posso acessar Já é um elas, entendeu? preset já, né? Exato. Você tem o preset e os aprendizados, né? Tipo, pô, eu fiz isso aqui e deu ruim nisso daqui, mas acho que pode ser bom aqui. Então você começa a criar essa bagagem, né? Acho que esse é o grande aspecto. E acho que o grande desafio, né, Nagolinho, principalmente hoje em dia, né, é como você consegue também fazer isso de uma maneira customizada. É por isso que a gente pega esses projetos pontuais, porque, cara, você sabe, a gente é completamente anti-guru, né? Uma coisa que a gente não gosta é isso, tipo, que você faz isso aqui, não, é só bota essa headline aqui, manda um e-mail com esse Vai nome, dar. tipo, porra, sério Pega esse mesmo, né? template aqui, né? Exato. Então é por isso que a gente trabalha para o projeto e é por isso que a gente não quer ser agência, porque no final do dia, se você está na agência, é isso que você vai fazer. Assim, e não Uma é porque padaria. você. É porque é automático, mano. Você imagina, você tem uma empresa, daí você começa a assumir clientes, naturalmente, você vai tentar otimizar. Estamos falando de negócio. Você vai otimizar a sua equipe para conseguir fazer o máximo possível de clientes, vamos dizer assim. É natural que isso aconteça Menor custo. no menor custo possível. E aí o que você vai fazer é robotizar a parada. O que a pessoa faz? Preciso fazer post. Vambora. Começa. Plá, 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 faz um monte de post e aí? Né? Então, muito nesse sentido, assim, que a gente pensa que esse é o grande desafio, cara. O grande desafio das empresas não é mais. Já faz muito tempo, né? Que não é fazer post. Qualquer É. um faz post. Entendeu? Tem robô que Então, faz como já. você. Inclusive. Exato, cara. Você não tem essas tecnologias novas de inteligência artificial que você fala pro cara desenhar quadro e a inteligência artificial desenha, tipo, Sim. vai A acabar essa ferramenta parada. vai. Tudo que é operação vai acabar. Se não acabou, vai acabar, né? Eu vi esses dias uma ferramenta que fizeram que você escreve um textinho e ele termina para você por inteligência artificial. Ele redige aquele texto, coloca sinônimos para não ficar igual. Então, cada vez mais a robotização vai trabalhando em relação a isso, né? E aí, esse tipo de trabalho mais robotizados, eles podem facilmente ser trocados por um robô, né? Agora, o pensamento lógico, a experiência, igual você falou, não tem como substituir a criatividade, não tem como substituir a adaptabilidade, porque quem faz aquela inteligência é um ser humano por trás, né? Eu sempre falo isso. É Eu isso. trabalho hoje com inteligência artificial na empresa que eu trabalho. E é bizarro, cara. Por fora, o usuário que vê é o negócio mais lindo do mundo, cara. Tira uma foto e a foto reconhece tudo que tá ali, preço, produto, quantidade, se tá em ruptura, se não tá, beleza, tudo. Faz tudo. Um trabalho de um promotor dentro de um supermercado que gastava 1 hora e meia vai gastar 10 minutos. Sim. Coisa linda. Mas para isso acontecer, tem umas 50 pessoas atrás ali, ó, trabalhando e treinando aquela ferramenta para fazer aquilo, né? Então, é E é o que você adaptação falou, até do cara. emprego, né? No final. E eu acho que você falou é muito, muito real, assim, né, irmão? Que é a criatividade, né? Porque, assim, a gente tem cada vez mais a tecnologia evoluindo e nos ajudando em vários aspectos. Mas tem a nossa criatividade por trás, tentando trabalhar a tecnologia para que ela faça XYZ, né? Não é que você liga um botão e às vezes as pessoas entendem que é isso, né? Tipo, você aperta um botão, inteligência artificial, você liga ela, ela entende e faz. E não é isso, né? Uhum. Então, assim, por trás, eu tava até uma das coisas que eu tenho interesse em entender um pouco é essa parte de programação, né? Acho que cada vez Aham. mais marketing e tecnologia
tá conectado e é importante a gente entender. Não que eu quero virar um programador, nem acho que eu tenho talento para isso, mas é importante entender. E nesse processo de entender e tal, você vê o quanto tem de criatividade por trás daquilo, assim, sabe? Tipo, no desenho de código e um monte de coisa, é umas cabeças tentando trazer a solução para como que eu posso plugar esse monte de código para ele funcionar da melhor forma possível, sabe? Para abrir o site mais rápido possível, para gastar o menor tempo de processamento possível. Então, assim, por Sim, cara. trás é criatividade. No final do dia, é a criatividade, assim, funcionando, sabe? Eu acho isso bem. Esse é o ponto-chave, assim, para mim, do rolê. Eu acho massa que, assim, a tecnologia, ela abriu um campo novo, né? Que é o campo de quem tá atrás do show, no backstage, fazendo aquele show acontecer. E o que você pode fazer com esse show? Te dar um exemplo. Eu li semana passada que a banda Metallica, banda de rock, eles pegam todas as métricas do Spotify, que o Spotify dá pra eles, e eles montam um O set list da setlist, né? cidade. É, eles pegam a cidade, vê o que a cidade ouve mais e montam um set list em cima daquilo. Isso é criatividade pura, velho, se for pensar. Criatividade. É Criatividade pura. E criatividade. aí por trás do show é os caras do Spotify geniais dando métricas de Power BI bizarras, assim, né? Dando 1000 métricas, que isso aí é muita tecnologia por trás, é criatividade também deles pensarem nessas coisas. Então você pode ver que nos dois lados você tem muita coisa pra fazer. Cara, porque assim, o dado, né? Hoje, o dado, ele tá aí, em todo lugar. Né? Você puxa dado ali, puxa dado colar e você tem acesso. O que você faz com esses dados é o que transforma as coisas, é o que muda o jogo. Assim, a hora que o dado tá pro Metallica como tá para todas as bandas do mundo. Uhum, Entendeu? Tá lá. perfeito. Agora, você parar e falar assim, pô, e se a gente pegasse isso daqui, esse dado Isso é trabalhasse ótimo. desse jeito, né, que é a história da criatividade, trabalhasse o dado desse jeito para conseguir fazer um show melhor para aquela cidade que escuta mais, assim. Vai ter problema nisso? Pode ter problema nisso, porque vou pegar um exemplo simples, né? Tipo, imagina que o Metallica vai tocar em Curitiba. Não é só gente de Curitiba que vai lá ver o Metallica. Sim, Você pessoas de pode ir fora. pra lá. Você tem todas as cidades ao redor. Então, assim, não sei, obviamente, tá falando isso aqui só com base no que das notícias e tal. Óbvio que eles podem trabalhar esse dado de uma maneira equivocada. Ah, é só ver de Curitiba, no fim tem todas as outras cidades, você não olha, sei lá, o estado como um todo e você pode errar. Uhum. Vai, mas aí tem o espaço, né, para isso, que é tipo, o que vai mudar, assim, olhando grande realidade, né? O que vai mudar pro show, pro fã que tá ali, se o cara tocar aquelas 10 músicas ou outras Ou 10 naquela músicas? ordem específica. Entendeu? Tipo, Estou no final do dia por não muda eles. nada. Porque assim, você vai pegar uma banda como Metallica, tudo bem que a Metallica tem muita música conhecida, mas você vai pegar uma Uhum. banda que ela tem, cara, sei lá, vai ter 10 músicas que são as mais tocadas em todos os lugares. Pode mudar a Uhum. ordem, mas os hits são sempre os mesmos, tá ligado? Tipo, as Uhum. músicas mais famosas são as mesmas. O que muda é aquela música que precisa entrar ali pra cumprir tabela, né? Pra finalizar o setlist, que, sei lá, são 2 horas de show, eu preciso de 15 músicas, preciso de mais 5, né? Uhum. Quais as 5 que eu pego? Mas assim, no final do dia, né? É engraçado. A gente tá discutindo sobre isso, no final do dia, quem tá lá, se o cara tocar safadão lá, malandro, eles vão curtir, entendeu? E Porque é o o fã tá feeling, né? ali, é o feeling. É o feeling. Tipo assim, eu acho que a tecnologia ela te ajuda a planejar ali nesse caso, mas é o feeling, igual o Coldplay no Rock in Rio agora. Eles Uhum. repetiram acho que 2 ou 3 músicas no show. Repetiram por quê? Porque eles sentiram qual música tava dando mais movimento ali no público. Teve mais Sim. envolvimento, eles foram lá no final e cantaram ela de novo. Porque o clima, né? Tipo assim, todo o ambiente tava tão Mas é uma maravilhoso que outra eles falaram, forma. "Vamos", É uma outra né? forma de ver isso, por exemplo, porque nunca estudei muito a fundo esse assunto. Eu posso estar falando alguma cagada no meio do caminho, tá? Já me perdoem por isso. Eu também, Mas tô falando aqui, ó. Falei, conversa de bar, tô falando baseado em nada, não tô nem lendo isso que eu tô falando.
Não, mas porque assim, o Coldplay ele tem as pulseirinhas, né? Que fazem parte. E eles contam, teoricamente, eles contam uma história. A pulseirinha ela pisca de acordo com o ritmo da música, com a música. Na música Yellow Uhum. fica amarela, na música X tem um estilo Elas diferente. piscam em alguns momentos. Então, assim, teoricamente, ele tem um cronograma do começo ao final do show. Uhum. Teoricamente, se eles estão contando uma história com aquilo, né? O YouTube também tinha isso, né? Quando tinha aquele palco 360 e tal. Era outro aspecto, mas você precisa planejar o seu show e ele é diferente do Metallica aí, ele é igual em todos os lugares. Pelo Uhum. menos, pelo menos a narrativa ela é igual em todos os lugares. Pode ser que eu vou voltar com uma música no final, por exemplo, é o que você falou. Pode ser, seria massa, porque daí eu termino no alto. Mas ali eles constroem de um outro jeito, né? A criatividade deles não é em deixa eu entender os dados e ver como eu posso usar os dados para fazer um show mais adequado para esse local. É Uhum. como eu construo um show, como eu uso a minha criatividade para construir uma narrativa dentro do show, e inserir outros elementos ali dentro, tipo, Adaptar ela ao tipo a vivo, né? pulseirinha, exato, tipo a pulseirinha, e eu construo uma coisa que vai ser quase igual em todos os lugares. Ele pode ter uma outra mudança, um outro feeling, mas provavelmente eles têm o mesmo ritmo, por quê? Porque aquela parada foi feita, né, para ser controlada de um determinado jeito. Então, assim, eu até estava conversando com uma. Vou colocar aqui uma mentorada, vai, vamos dizer assim, né? A gente está tocando um Hum. projeto junto, que ela ia fazer um evento. E a gente estava discutindo exatamente isso, tipo, pô, onde a gente deve olhar, olhando para o evento, onde a gente tem que olhar? E aí, tipo, para mim, eu tenho algumas regrinhas que eu sigo dos eventos que eu já fiz, do aprendizado, que é começo precisa ter impacto. A primeira impressão é muito importante. Então, assim, se o Uhum. show começa bosta, a banda vai sofrer para para Pra retomar o ganhar. público, né? O final é muito importante. Se o final termina no alto, a galera sai muito, assim, muito na Motivada, né? adrenalina no alto, vai falar sobre isso, vai falar sobre. E a lembrança, né? Pensa bem na nossa cabeça, né? Nossa lembrança Uhum. vai ser muito maior do começo e do final. Tipo, tendencialmente a nossa memória vai pegar esses dois pontos com muito mais força. E no Uhum. meio do caminho pode ter, cada pessoa daí tem, sei lá, às vezes toca uma música que é muito especial para você ali no meio e você vai guardar aquele momento do meio também. Mas teoricamente o começo e o final são os É momentos os mais contrastes, lembrados. né? Tem que ser os contrastes ali. Então você pega tudo isso. Ó, a gente tá falando aqui de agora voltando, aplicando isso, apesar de ser na mesa de bar, aplicando isso que a gente está falando, que a gente estava falando de marketing, né, e de trazer soluções customizadas, é isso, cara. A gente está falando, assim, mesmo tamanho de banda, tipo Uhum. Metallica, Coldplay, que fazem diferente. E que os dois, Exploram caminhos diferentes e os dois exploram a tecnologia, né? Olha que doido. tipo, são super bem sucedidos no que fazem. Então, assim, é customizado, né? Então, eu acho que isso é legal, assim, de pensar. Não, é muito legal, cara. Eu fiquei meio na pira. Eu não sou tão assim de. Igual você falou assim, ah, não tenho cartaz de filme nem nada. Eu também não tenho isso nem com banda, assim. Não tenho ninguém que eu falo, nossa, essa banda é específica. Não. Mas toda vez que passa um Rock in Rio da vida, assim, eu passo a observar o que, que os caras estão fazendo com a tecnologia, porque eu tô na tecnologia, eu trabalho com isso, né? Então eu fico muito curioso para saber como uma banda pode pegar a tecnologia e usar ela a seu favor, assim. Daí eu vi, né? Isso eu achei muito foda, assim, essa questão do Metallica, essa do Coldplay também. E aí a gente até pensa, né? Existem os momentos que eles não, eles podem escolher para não ter controle disso também, que pode ser muito bom, pode ser muito perigoso, né? Tem. Esqueci o nome do. Nossa, esqueci o nome do cantor agora. Mas enfim, vários fazem isso de levar uma pessoa pra cima pra tocar com ela ou pra dançar, alguma coisa. Que é uma coisa, pô, do caralho, assim, pro show. Pô, a pessoa foi ali, realizou o sonho dela de conhecer, tocou uma música junto e tal. Pode ser um problemão também. Tipo, é Não, um. rolou isso, né? No Rock in Rio, você Rolou. viu que rolou um caso de uma. Eu não acompanhei, tá? Agora eu tô falando só com base em pequenas manchetes que eu vi e pequenos comentários. Mas é uma cantora.
que ela chamou uma galera, os fãs estavam tentando arrumar a luz aqui, porque escureceu aqui, e eu não estava Ah, pronto para suave. escurecer. Mas basicamente ela chamou os fãs dela para subir no palco e dançar. E aí Hum, depois a galera não saía mais, mano. Tipo, ela ficou uns 15 minutos com gente no palco, assim. tentando enxotar as pessoas. Tipo isso, Eu cara. Ela não ficou vi. cantando e a galera dançando na frente, assim. Não lembro o nome dela, mas foi acho que no penúltimo dia, se não me engano. Não, foi no último dia, o dia da Dua Lipa, não sei. Depois dá uma pesquisada. Mas é isso, é Ah, risco. Ela vai lá é e corre o isso. risco. Se expõe, né? Talvez, talvez nos Estados Unidos a galera desça depois da música, mas aqui não, né? É. Eu tava vendo, eu sou muito curioso, assim, eu começo o YouTube vendo, sei lá, como comprar uma garrafa, e aí eu acabo vendo o pneu de trator, assim, sou esse tipo de navegador no YouTube. Maravilhoso. E aí eu tava vendo um comediante falando como que ele estrutura o show dele. Aí ele tava explicando que tem sempre um momento que, no meio do show, que eles começam a conversar com o público. Falar, e aí, Yuri, o que que você faz da vida? Ah, eu sou empresário. Então eles têm, é o momento deles de fazer o freestyle, que é fazer piada na hora, em Sim. cima de qualquer situação que tá ali. Que é muito difícil, é perigoso não ser É. engraçado, porque se tá num show de comédia, você tem que fazer as pessoas rirem, né? E é legal que eles não têm como prever o que vai vir ali, mas eles têm como prever uma base do que tá ali. Eu achei muito inteligente. Por exemplo, eles pegaram esse cara em específico, que é o. Ah, eu vou lembrar de nome mesmo, né? Até parece. Ele pegou, tipo assim, a base de trabalhos que as pessoas normalmente falam. Sei lá, dentista, engenheiro, médico. Pegou vários. Uber. Pegou vários, 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 vários. Aí para esses vários ele já tem meio que uma meio piadinha pronta pra brincar com a Sim. pessoa. Então, tipo, ele já Mas garante um essa, riso ali, sabe? Então, assim, a pessoa fala, ah, é dentista. Aí ele já tem uma troca pronta pra falar pra pessoa, e a partir dali, pode ser que ele ganhe a pessoa porque já fez ela rir no primeiro momento. Eu achei isso muito inteligente também, tipo, dele conseguir estruturar até no freestyle. mas essa mesma lógica do freestyle de rap, né? Aquelas batalhas de rap, é isso. O cara ele tem com alguns finais, né? De, Uns de presetzinhos música, já, né? eles têm algumas saídas padrão, assim. Então, se você olhar, eles só ativa, né? Ele só entende qual é que ele tem que ativar ali naquele momento para fazer sentido no final do dia. Então, assim, sabe aquela história que a gente sempre fala, né, da preparação, né? Que tipo, o sucesso vem da Aham. preparação. É isso, cara. O cara, obviamente, Isso. ele compra um risco, porque a pessoa pode chegar lá e não ser dentista, não ser, sei lá, publicitário, ele pode ser uma, sei lá, um cara que trabalha no necrotério, que o cara não Aham. vai pensar, Exato. mas é um risco que o cara tá, provavelmente ele tá pronto, entendeu? Tipo, Uhum. mesmo para E essas é coisas, ele prática também. provavelmente tem, ele vai ter a alternativa dele, ele vai zoar de que ninguém faz aquilo, ele pode ter outras Aham. saídas, assim, né? É, Então, tipo, acho e se que eu falar com alguém e eu não entender nada desse assunto, né? Aí ele pode ter uma resposta meio ex- preparada também. exatamente, cara. Então, acho que isso é. E, de novo, vai dar preparação, né? O cara faz tanto aquilo, tantas vezes, que ele começa a ter muita saída, né? Ele começa a entender Ah, o que dá certo, né? O que não dá, o que as pessoas riem, o que as pessoas não riem. Então, tudo faz parte de um processo de aprendizado ali, né? tem os barbichas mesmo, né, cara? Eu já vi eles várias vezes falando sobre isso. Eles treinam criatividade, cara. Criatividade é um músculo que você vai treinando mesmo. Eles treinam, Completamente. porque eles fazem improviso, né? Tudo é no improviso que eles fazem. E eles têm várias atividades de improviso que eles treinam entre eles, pra eles ficarem com sinergia. Afinal de contas, eles são um trio, eles são um time, né? Sim. E conforme eles vão treinando, fica cada vez mais natural pra eles fazer o improviso. Então, você, cara, qualquer momento que você for ver eles conversando, você vai ver que eles têm um tino muito rápido, cara, pra soltar uma piada, pra falar alguma coisa engraçada, porque eles estão, sei lá quantas horas por dia treinando isso também, né? Eu acho que tem duas coisas, né? Tem o treino e tem, cara, o tesão que você tem naquele assunto, Tesão, né? é. Então, assim, certamente, vai, a gente tá falando de coisas mais abertas, vai. Mas se a gente parasse agora
e eu começasse a querer falar contigo de produtividade, por exemplo, você certamente sabe improvisar. Por mais que você não estivesse preparado para isso, você sabe como fazer isso, porque você domina esse assunto e você se depara com isso várias vezes, sei lá, durante a sua rotina. Tipo, pessoas que, sei lá, perguntam como você organiza suas finanças, como você Uhum. consegue tocar um negócio, seu trabalho. Tem várias coisas que você vai fazer. A mesma coisa, tipo, quando a gente tá falando aqui, a gente falou do hub do lado consultivo, né? Cara, a galera vem e às vezes tem que ter resposta na hora. Se a pessoa chega pra você e fala assim, faço A ou faço B? Cara, é improviso, eu não estudei isso, assim. Mas aí eu improviso por quê? Porque eu tô preparado, porque você tá preparado que você já sabe o que fazer sobre isso, né? Uhum. A gente Real. usa mais o improviso na vida do que a gente tem noção do que a gente usa o improviso na vida, cara. Tipo, a gente É usa verdade. muito improviso na vida. A gente tá sempre improvisando, assim, no final do dia, tipo, mesmo no dia a dia de trabalho, sabe? Você vai lá, E você vai principalmente no sentar. trabalho, né? Porque você tá 8 horas treinando todos os dias o que você faz da tua vida, né? Então, quanto mais você vai treinando, mais você consegue improvisar e, igual você falou, ter um pensamento muito rápido para um problema que vem, porque eu fiz isso muitas vezes. É isso, você já errou, já testou. E, cara, assim, no trabalho mesmo, assim, às vezes a gente fala, puta, eu faço isso e vou trabalhar. Mano, o dia do seu trabalho tudo pode acontecer. Tipo, pode dar tudo certo e ser completamente tranquilo, ou você tem que improvisar várias vezes durante o dia, né? Surgiu um Uhum. pepino aqui, quando você fala assim, te organizado para fazer isso aqui agora e não vai dar mais, é improviso. A partir Na daí, hora. Então é muito doido assim a gente pensar o quanto a gente improvisa e o quão de fato a nossa preparação, né, consegue assimilar esse improviso, né? Quanto mais a uhum, gente está preparado, mais fácil pra gente é para improvisar. vou improvisar e para criar, né? Yuri, tem algum livro que você costuma indicar para as pessoas, não necessariamente de marketing, tá? Um livro que você fala assim, ó, esse livro eu indico de olho fechado. Impossível você não ler e não gostar. Cara, tem alguns. Eu acho que depende muito da pessoa, assim, né? Sempre, a gente tem que estar sempre como um bom profissional de marketing. A gente primeiro entende o público, depois a gente entrega a É, informação. Mas eu gosto bastante de livros de desenvolvimento, autoajuda. Chamem como vocês eu bem gosto também, entenderem, cara. tá Eu ligado? sou. Eu gosto Se você vai bastante. indicar, eu já vou anotar pra eu ler, certeza. Não, talvez você já tenha lido e tal. Mas eu gosto muito do Obstáculo é o Caminho, Não do conheço. Ryan Holiday. Chama O Obstáculo é o Caminho. Ele tem um pouco de uma pegada meio histórica, meio estoica, meio filosófica, assim. Aham. Mas eu gostei bastante dele. É um livro fácil de ler, que eu gosto, achei bem legal. E eu acho que tem essa pegada de te dar umas chacoalhadas, assim. É aquele livro que eu costumo ler à noite, né? Faz um Uhum. tempo que eu. Ontem eu retomei, inclusive, com as leituras à noite. Eu estava bastante tempo sem ler à noite. Sério? Mas ontem eu retomei. É porque eu tentei fazer um teste, fazer um adendo aleatório aqui no nosso papo. Eu sempre li no Kindle. Eu não tenho costume de ler em livros físicos. E eu comprei livros físicos, que eu falei, eu quero tentar ler essa parada porque é bom. É mais fácil de acessar algumas coisas, né? Tipo, eu venho aqui, pego ali e dou uma Perfeito. folheada em algumas coisas. Então, livros mais, tipo, profissionais, assim, eu comecei a comprar eles físicos. Eu anoto bastante coisa deles, mas eu tenho ele ali na mão quando eu preciso ver alguma coisa. E para mim é muito difícil ler livro físico à noite, porque primeiro que eu tô deitado, então é super estranho, tá ligado? Ficar Aham. girando página. E porque eu gosto de anotar. Então, tipo, eu tô Ah, entendi. deitado e eu tenho que grifar o bagulho, né? Então, pra mim Uhum. era. Eu fiquei um tempinho meio nesse limbo, assim, tentando achar como é que eu ia me movimentar. Mas o Obstáculo ao Caminho é um típico livro que todo dia eu acordava no dia seguinte. Eu ia dormir com a cabeça explodindo, mas assim, explodindo não de tirar meu sono, mas de dar aquele chacoalhão, assim, de tipo, caralho, que. Pô, é verdade isso aqui. Que otário que eu Que sou, que eu faço massa. contra mim, sabe? E no dia seguinte era muito comum, assim, eu acordar e falava.
pra Fabi, eu falo, nossa, ontem, olha, o cara falou tal coisa no livro, olha isso daqui, né? Então, aqui vai minha indicação. Porque, o Ryan Holiday, inclusive, é o autor do Diário Estoico, é um dos autores, né, do Diário Estoico aqui, que eu também tenho aqui na minha, esse Hum, cara, Ryan Holiday, que é o Diário Estoico, que é outro livro que eu gosto, eu leio, mas eu acho que o Obstáculo ao Caminho tem mais sentido. Esse aqui, não sei se você já viu esse livro aqui. não, esse não. Então, Qual é desse? chama Diário Estoico. São 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. E aí todo dia tu abre, tem a data, e aí tem tipo uma página pra você ler da data. Então, tipo, sei lá, hoje, 13 de setembro, o título é Protegendo do Medo a Nossa Fortaleza Interior, por exemplo. Daí ele fala, ele pega geralmente um trecho de algum filósofo, geralmente estoico, e aí depois ele desenrola com base nisso. Assim. Mas é tipo Que uma página. legal. É bem legal. É bem parecido com o pão diário pra quem era da igreja. É bem parecido com Pão Diário. É bem Que eu parecido. gosto muito, inclusive. Até hoje eu pego pra ler, às vezes, que ele é muito legal. É meio que nesse caminho, assim. Mas esse outro é um livro normal, vai, vamos dizer assim. Uhum, É um livro, não é um livro de história no sentido de, de construção de uma história, né? sim. Mas eu gosto bastante. Tá aí. Ryan Holiday, O Obstáculo ao Caminho. Muito massa. Yuri, como as pessoas podem te encontrar? Blumenau, rua. Os caras estão brincando. Eu ia fazer essa piada, vou deixar. Estou no @themarketinghub.br. Então, estou lá. Tem um canal que tá meio capenga no YouTube, mas que às vezes tem alguma coisa ou outra. Mas aí é o meu. Tá como Yuri Franco e é com esse mesmo nome que você me acha, por exemplo, no LinkedIn, caso você queira se conectar comigo de uma maneira um pouquinho mais profissional. Então acho que são esses três principais pontos de contato e uma coisa que é importante aqui é eu respondo todos, tá? Então assim, pode entrar, manda mensagem, fica à vontade de mandar coisa lá, eu respondo. Às vezes demora. Não me manda áudio, porque áudio demora pra cacete pra responder, mas se mandar texto eu te respondo Até rápido. porque mandar áudio no Instagram, às vezes ele buga, né, cara? Sempre buga, sempre buga. De vez E em eu não sempre, gosto, né? e eu não gosto de receber áudio de pessoas aleatórias que eu não sei o que eu vou encontrar. Eu não gosto. Tipo, é diferente de eu tô trocando mensagem contigo no áudio, que eu te conheço, a gente já conversa. Ah, E você fala, beleza. Mas tem gente que chega do nada, manda uns áudios, eu me sinto meio invadido. Então não mandem áudio pra mim no Instagram, só mensagem. E eu tá, cara, respondo. tadinho. Esse foi bem específico. Gostei. Yuri, cara, muito obrigado por ter participado aí desse episódio. Imagina, amigão, Acho que foi obrigado a você tantas pelo reflexões convite. aqui que eu tô até agora pensando como que eu vou chamar esse episódio, porque até agora eu não sei como que eu vou chamar, porque foram tantas coisas foi pra tantos caminhos aqui que eu não sei qual seria a base dele, mas o Esse é o importante risco de não ter roteiro, né? Que lembra que você falou que esse, o é, comediante corre o risco? Tá aí, o teu risco é esse. o meu risco é esse, cara. E tá tudo bem também. Eu vou pegar, eu vou ouvir de novo e vou pensar em um título pra esse episódio aqui. Mas é tipo assim, marketing, metálica e não sei o que lá. E já É, tem tipo palavras, né? Tchum, tchum. Marketing, exato. tecnologia e metálica. Bem Meio que específico. isso. Dados e metálica. Pô, obrigado por ter participado, cara. Curti muito esse papo. Tava morrendo de saudade de trocar ideia com você. Também, E cara. você tá em casa. Venha mais vezes aqui pra gente. Se você quiser destrinchar um assunto específico também, a gente pode montar uma pautinha e discutir um assunto específico também. Imagina, cara, obrigado você pelo convite, né, Golinha? Super feliz de a gente bater esse papo. Acho que foi aleatório exatamente por isso, né? A gente fazia muito tempo que a gente não se conversava tanto assim, então acho que por isso que traz essa aleatoriedade. E acho que foi bom, espero ter colaborado com o Nagolcast, com a tua comunidade e contigo, que é uma pessoa que eu gosto e admiro bastante. Pô, obrigado. E você que tá ouvindo, todos os links aí que a gente colocou na conversa sobre os sites, livros, tudo tá na descrição. Só você clicar ali.
E o curso do Método Nagol, né, o Master Plan também tá ali, o primeiro link que você vai ver tá ali. Aproveita que ainda está na promoção de lançamento. E é isso. Um beijo, um queijo e até a próxima. Falou!